Eu acho que foi destino, sorte, porque Carajás seria descoberto fatalmente alguns anos depois, através de mais satélite, através do radar. Quer dizer, Carajás foi a última descoberta romântica da história da geologia, aquela que quem chegasse achava. A Meridional, a West Steel via Meridional, né? Ela estava preocupada com manganês para as siderúrgicas deles nos Estados Unidos, né? Então foram buscar o Tolbert, que era um americano com uma certa facilidade de trabalhar no Brasil, falava português e tinha vários alunos que ele podia contratar, como eu fui aluno dele, que ele me contratou para trabalhar lá. Então era uma equipe básica, era o geólogo, no caso só tinha eu, o Breno e o Ritter, né? Eram 3 geólogos. Eu acho que a gente foi meio predestinado, viu? Meio escolhido por Deus, porque... Aquilo foi uma sucessão de emoções, né? Imagine um jovem, formado aqui em São Paulo, mas nascido e criado no interior, né? Nunca tinha andado nem de avião, né? A Amazônia, ouvia dizer assim como se fosse Marte hoje, né? Um negócio totalmente isolado, fora da mídia, fora do noticiário. A própria Transamazônica talvez tenha sido uma consequência da descoberta de Carajás. Houve uma volta do olhar político para a Amazônia a partir da descoberta de Carajás. A gente tinha muitos medos naquela época, né? Medo de índios no acampamento que nós ficamos primeiro, tinha sido atacado 4, 5 anos antes, tinha sido atacado pelos índios. Medo do desconhecido da floresta, né? A maior parte vinha da cidade grande. E também a parte de voar de helicóptero. Os helicópteros eram uma verdadeira sucata. Então era o geólogo e 2 companheiros, 2 mateiros, né? Por quê? Para se machucar um, pelo menos tem 2 para carregar, né? O equipamento básico usado era o que eu levava no meu cinto, né? Que era o martelo de geólogo, né? Uma porta-caderneta de campo, onde a gente fazia as anotações, né? E um 38, que era um companheiro inseparável, que dava segurança. Não é que a gente tinha noção do perigo, mas era mais de proteção do desconhecido. Não sabia que podia ajudar, né? O que marcava era que no fim do dia ficava um certo clima de apreensão, né? Esperando voltar os aviões que iam para Marabá, o Altamira e os helicópteros que estavam trabalhando por ali. Enquanto não viessem todas as aeronaves, né, a gente ficava numa tensão. E quando estava todo mundo, era um alívio, aí relaxava e tal, e ficavam tranquilos até o dia seguinte, né? Tinha, às vezes, lance de Indiana Jones, quer dizer, era necessário ter muita coragem, às vezes vencer o medo, momentos difíceis de acidente com helicóptero, etc. Mas o mais comum era o brancalhão. A maior parte das ações eram improvisadas e criadas no dia a dia. A publicação das fotos aéreas do Projeto Araguaia foi como acender a luz num quarto escuro. Porque aquele mapa que não tinha detalhe nenhum, só tinha os rios basicamente, e muitas vezes deslocados, nós tivemos uma visão fotográfica da região.
A gente começou a verificar que havia enormes clareiras na região. E começou uma discussão com o Tober, com o Erasto, etc. Por que tem essas clareiras? Então, a posição do Tober é que teriam sido clareiras de índio. Eu falava, Tober, não pode ser clareira de índio. Porque se a gente olhar mais as que nós passamos em cima, a forma é mais ou menos igual ao que está hoje. Então explica por que é. Eu falei, não sei. Não, tem algum tipo de rocha que não nasce vegetação em cima. A única explicação que existe é essa, mas ninguém sabe o que é. No dia 30 de julho, nós resolvemos ir ver essas pedras pretas que ele falou. Chegamos lá, não era nada de interesse, mas na volta tinha muitos afloramentos no rio, né? E a gente encostou a canoa num desses afloramentos e eu resolvi dar uma martelada e ver o que era. Aí veio uma amostra de ferro, da formação ferrífera, que a gente sabe que é hoje, né? Aquilo me chamou a atenção. Eu falei pro Ritter, já pensou se a gente descobre um quadrilátero ferrífero aqui? Nós pousamos aqui pensando em abastecer o helicóptero, mas havia curiosidade da clareira. Por que existia clareira? Logo no pouso, a primeira impressão é que poderia ser manganês. Mas na primeira martelada, o fato de haver uma poeira avermelhada, no nome de hematita, de hemácia, verificou que era uma canga de minério de ferro. E daí surgiu o sonho. Será que as outras clareiras que estão na fotografia aérea também são minério de ferro? Era um sonho tão ousado que era difícil acreditar. No mês seguinte, a equipe foi às clareiras Serra Norte e Serra Sul e se confirmou que em Carajás havia as maiores reservas de ferro de alto teor do mundo. Eu estava no primeiro pouso, mas havia toda uma equipe junto. Quer dizer, fui eu no primeiro pouso, podia ter sido o Vitor, podia ter sido o Erasto, podia ter sido só um braçal. Na realidade, o trabalho era de uma equipe, seria impossível chegar lá sozinho. Então eu falei com o piloto, vamos levar o Tober, mas vai por baixo da serra, porque tinha neblina, vai por baixo da serra e não deixa ele ver o conjunto e pousa só na N3, que é uma clareira talvez com uns 800 metros de diâmetro, alguma coisa assim. E o Tober daí, quando viu aquilo, ficou entusiasmado, tem até uma foto dele, feito criança, com as amostras na mão, né? O primeiro comentário dele falou que foi um comentário sério, interessante, que falou: quantos geólogos trabalham a vida toda e não tem a menor chance de participar de uma grande descoberta? Você está começando sua vida com 3 anos de formado e teve essa oportunidade de participar de uma grande descoberta. E quando ele acabou de todo entusiasmado, eu falei, bom, gostou disso aqui? Eu falei, tinha gostado, que era uma maravilha. Eu falei, bom, para mim isso aqui não significa nada. Isso aqui não é nada, não serve para nada. Mas como isso serve? Isso aqui não serve para nada, não é nada perto do que nós estamos aqui. Eu pedi para o piloto que levantasse bastante o helicóptero, uns 1.500 metros mais ou menos. E daí se viu o conjunto todo, mês de agosto, fica muito limpo em Carajás. Naquela época não tinha as queimadas ainda. E se viu todo aquele conjunto de serras e ele começou a ficar tenso. Visitamos todas as clareiras, N1, N4, N5, fomos até S11 e quanto mais a gente via, mais tenso ele ficava. Quando ele chegou no acampamento, o Erasto falou, o que foi, vocês brigaram? E ele só fez um comentário comigo, isso aqui é muito grande e minha companhia não vai ter competência política para ficar com isso aqui.